Olá a todos! Hoje estaremos falando de John Locke no PET 3, semana 4 de 2021. Começando pela sua bibliografia, John Locke nasceu em 1632 e morreu em 1704. Foi um filósofo inglês que era médico e descendia de burgueses comerciantes. Teve que se refugiar na Holanda, por ter se envolvido com acusados de conspirar contra a coroa, e retornou à Inglaterra no mesmo navio que viajava Guilherme de Orange, símbolo da consolidação da monarquia parlamentar inglesa. Com a obra Dois Tratados sobre o Governo Civil, tornou-se o teórico da Revolução Liberal Inglesa e suas ideias políticas fecundaram todo o século XVIII, dando o fundamento filosófico das revoluções liberais ocorridas na Europa e na América. O estado de natureza e o contrato social. Bom, assim como Hobbes e posteriormente Rousseau, Locke partiu da concepção pela qual os indivíduos isolados no estado de natureza unem-se mediante contrato social para constituir a sociedade civil. Segundo essa teoria, apenas o pacto torna legítimo o poder do Estado. Diferentemente de Hobbes, porém, Locke não descreve o estado de natureza como um ambiente de guerra e egoísmo, o que não levaria os indivíduos a abandonar essa situação, delegando o poder a outrem. Para Locke, o estado natural de cada um é juiz em causa própria, portanto, os riscos das paixões e da parcialidade são muito grandes e podem desestabilizar as relações entre os indivíduos. Por isso, visando a segurança e a tranquilidade necessárias ao gozo da propriedade, todos consentem em instituir o corpo político. Locke segue a tendência justnaturalista e, nesse sentido, está convencido de que os direitos naturais humanos não desaparecem em sequência desse consentimento, mas subsistem para limitar o poder do Estado. Ele justifica que, em última instância, o direito à insurreição. O poder é um trust, um depósito confiado aos governantes. Trata-se de uma relação de confiança, e se estes não visam ao bem público, é permitido aos governados retirar essa confiança e oferecê-la a outra pessoa, a outrem. Posição que distingue Locke e Hobbes. A legitimação de poder. Na Idade Média, transmitia-se por herança tanto a propriedade como o poder político. O herdeiro do rei, do conde, do marquês, recebia não só os bens, como o poder sobre aqueles que viviam nas terras herdadas. Locke estabelece a distinção entre o público e o privado, âmbitos que devem ser redigidos por leis diferentes. Assim, o poder político não deve, em tese, ser determinado pelas condições de nascimento, bem como o Estado não deve intervir, mas garantir e tutelar o livre exercício da propriedade, da palavra e da iniciativa econômica. Desse modo, um aspecto progressista e do pensamento liberal é a concepção parlamentar do poder político, que se acha nas instituições políticas e não no arbítrio dos indivíduos. Enquanto para Hobbes o pacto concede o poder absoluto e indivisível ao soberano, para Locke o poder legislativo é um poder supremo, ao qual deve-se subordinar tanto ao executivo quanto ao poder federativo, encarregado das relações exteriores. A propriedade segundo Locke. Como representante dos ideais burgueses, Locke enfatiza que os indivíduos abandonam o estado de natureza para preservar a propriedade. Mas o que ele entende por propriedade? Em um sentido muito amplo, é tudo que pertence a cada indivíduo, ou seja, uma vida, sua liberdade e seus bens. A primeira coisa que a possui, portanto, é o seu corpo. Todo indivíduo é proprietário de si mesmo e de suas capacidades. O trabalho de seu corpo é propriamente dele, portanto, o trabalho dá início aos direitos de propriedade em sentido estrito, bens, patrimônio. Isso significa que a concepção de Locke, todos são proprietários, mesmo quem não possui bens é proprietário de sua vida, seu corpo, seu trabalho e, portanto, dos frutos do seu trabalho. A primeira questão é colocada, vai dar as afirmativas para vocês. Eu não vou estar lendo ela. A resposta correta está no texto. Então, seguindo a ordem aí, a presença da propriedade originou a organização da sociedade? Sim. O poder legislativo pode tirar e destruir a propriedade?
Não. O legislativo perde o poder quando transgride as regras da sociedade? Sim. O poder legislativo cria as leis e regras para proteger as propriedades? Não. E o poder legislativo tem poder absoluto sobre a vida, liberdade e propriedade? O poder legislativo tem poder absoluto sobre a vida, liberdade e propriedade? Na verdade, a 4 está correta. O poder legislativo cria as leis. E a 5 está incorreta. Acabei confundindo, então a resposta certa é a C, 1, 3 e 4. Já na 4, assinale a alternativa que representa o fundamento natural da propriedade privada segundo Locke. A resposta está bem clara. Se a gente for por questão de eliminação, a certa vai acabar sendo a D. O fundamento da propriedade privada consiste essencialmente na propriedade de si mesmo. Cada pessoa tem direito inalienável à propriedade de si mesma. Então, por questão de eliminação, acaba sendo a resposta certa. Já na 5, novamente, ele vai apresentar afirmações, porém, por questão de eliminação, a gente também consegue estar achando a resposta. A resposta certa é a 3 e a 5, que seria a violação deliberada e sistemática dos direitos naturais e o uso contínuo da força sem amparo legal, segundo Locke, não são suficientes para conferir legitimidade ao direito de resistência, pois o exercício de tal direito causaria a dissolução do Estado civil e, em consequência, o retorno ao estado de natureza. E a 5, da dissolução do poder legislativo, que é o poder no qual se unem os membros de uma comunidade para se formar um corpo vivo e coerente, decorre como consequência da dissolução do estado de natureza. Então, resposta certa 3 e 5, a 4 é a D e a 3 é a C, 1, 3 e 4. Tem outras duas questões, né, que é referente à questão aberta, então ficam com vocês. Esse foi o PET 3, semana 4, com o Rafael. Até mais.